vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração novo. Ele que conhece o nosso coração, nos purifique e nos perdoe para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, e louvo ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Erga seus braços, vamos pedir juntos o Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. E é tudo e não sabe partilhar. Essa Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. agora eu vou com vocês. Lava, purifica, Senhor. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos do teu Derrama sobre nós, Senhor. sobre nós a água do amor. Opa! Boa noite, gente! Olá, boa noite para todos vocês que agora estão entrando aqui junto comigo nesse estudo de hoje. Boa noite de coração e que a paz e a graça de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, estejam sempre conosco. Desejando aqui o meu boa noite especial para vocês que estão entrando agora, a Ana Célia Mesquita, o Pedro Julião, olha o Pedrinho, a Maria Júlia, um abraço. A todos vocês, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo de hoje. Hoje que nós vamos estudar o capítulo 4, hein? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui pelo Instagram, comentando sempre às 19 horas, né? Hoje estamos juntos e desde já quero agradecer e abraçar cada um de vocês que me acompanham aqui por esta plataforma. Quero desejar um ótimo estudo com as bênçãos de Deus, nosso Senhor. Estamos na 13ª semana do tempo comum e vamos recordar o Evangelho de hoje, o Evangelho que é aquela leitura obrigatória que devemos fazer todos os dias. E no Evangelho de hoje, como vocês já devem ter visto,
Jesus nos quer libertar dos espíritos maus que tentam nos acorrentar e fazer de nós aquelas pessoas infelizes. Se tivermos consciência de que Jesus já venceu a morte e somente Ele pode nos dar a vida eterna, não cairemos nas malhas dos inimigos, jamais. Se tivermos um pouquinho de inteligência, se tivermos humildade, se nós deixarmos que Jesus se aproxime de nós e não impedirmos que Ele possa entrar na nossa vida, com certeza tudo se transformará. Como você pode perceber, tudo depende de nós mesmos, da nossa fé naquele que nos deu, que deu a vida por nós. Gente, vamos iniciar então com o sinal do cristão. Façamos todos juntos o pelo sinal, não é? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos então invocar a presença do Divino Espírito Santo, para que possamos ter um bom discernimento, um bom estudo. Façamos juntos esta oração. Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles, acendei em nós o fogo do vosso amor, por intermédio do coração imaculado da Virgem Maria. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos, gente, pegar agora o livrinho que tem o roteiro dos estudos, para que também possamos fazer junto a oração inicial. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e surgira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. E você que agora está entrando nesta plataforma, nosso boa noite, seja bem-vindo. Vamos estudar juntos esta palavra, a palavra que nos salva, a palavra da verdadeira doutrina. Hoje vamos dar continuidade aos estudos com o 4º capítulo da carta de Paulo a Timóteo. Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como vai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Meus amigos, vamos acompanhar então a leitura de hoje. Timóteo 1, capítulo 4, do versículo 1 ao 16, ok? O cuidado diante das falsas doutrinas.
O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns renegarão a fé e darão atenção a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a consciência como que marcada a ferro em brasa. Eles proíbem o casamento e exigem abstinência dos alimentos que Deus criou para serem tomados com ação de graças por aqueles que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Ensinando estas coisas aos irmãos, você será bom servidor de Jesus Cristo. Você que é alimentado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite as fábulas de gente supersticiosa e caduca. Exercite-se na piedade, porque o exercício físico para pouco serve. Mas a piedade é útil para tudo, pois traz consigo a promessa da vida presente e futura. Tudo isso é digno de fé e tem toda a aceitação. De fato, para isso nós trabalhamos e lutamos por termos depositado a esperança no Deus vivente, que é o Salvador de todos, sobretudo dos que têm fé. Recomende e ensine essas coisas. Que ninguém despreze por ser jovem. Procure ser modelo dos que creem na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até que eu chegue aí. Dedique-se a ler, encorajar e a ensinar. Não se descuide do dom da graça que está em você e que ele foi dado por indicação profética, com a imposição das mãos do presbítero. Cuide bem das coisas e dedique-se a elas, para que seu progresso seja visível a todos. Vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo assim você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Este é o capítulo 4, pessoal. E vamos então refletir um pouco sobre o que a gente leu. Marlene, eu estou assistindo. Legal, Marlene, muito bem. Seja bem-vinda aos nossos estudos. Márcia também Luísa, Helena. Boa noite a todos vocês. Vamos, gente, então fazer aqui uma reflexão sobre o que nós acabamos de ler. Vamos então recordar um pouco do que já foi estudado a respeito desta carta de Paulo a Timóteo. Nós já vimos que a igreja de Éfeso estava passando por algumas crises a respeito de falsas doutrinas. Tanto é que, a pedido de Paulo, Timóteo ficou na comunidade de Éfeso, com o propósito de exortar os irmãos à verdadeira fé em Jesus Cristo. Pois bem, gente, esse capítulo de hoje traz conselhos de Paulo para Timóteo, ensinando como rejeitar as falsas doutrinas e a importância de buscar o conhecimento através dos estudos da palavra, para que assim ninguém se perca na fé e não deixe a fé verdadeira em Cristo. Não deixe essa fé por que são originados de espíritos enganadores. Paulo começa aqui este capítulo com uma revelação que o Espírito Santo lhe concedeu.
ele inicia dessa forma. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e darão atenção a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas. Pois bem, esta revelação que o Espírito Santo lhe concedeu, de que nos últimos tempos, isto é, no período de espera da segunda vinda de Jesus, né? Paulo então fala das profecias inspiradas pelo Espírito Santo acerca do abandono da verdade de Deus. Alguns estavam abandonando a fé e seguindo espíritos enganadores, aqueles espíritos demoníacos, dos quais Paulo cita aqui no texto. Paulo estava preocupado com as falsas doutrinas dos falsos mestres da lei. Tudo isso estava sendo muito ruim para a igreja, fazendo que muitas daquelas pessoas renegassem a fé e passassem a seguir essas doutrinas demoníacas. Essa doutrina demoníaca aqui mencionada por Paulo era certamente uma referência aos falsos mestres que tinham se levantado dentro da igreja de Éfeso. Pois bom, gente, Paulo chama aqueles homens de mentirosos, hipócritas, eles que estavam proibindo o casamento e exigindo abstinência de alimentos que Deus criou, não é? Ora, ao que tudo indica, estes falsos mestres estavam fazendo de tudo para distorcer a lei, de modo que a lei apoiasse os seus pontos de vista, não é? Paulo então afirma que o que Deus criou é bom, e de fato é. Ele reafirma a bondade essencial da criação de Deus. Tudo o que Deus criou foi por Deus mesmo, por Ele próprio, considerado muito bom. E nós sabemos disso porque Deus é perfeito. Assim, os cristãos devem desfrutar tudo o que Deus criou, pois tudo o que Deus criou nos foi entregue por Ele próprio, o próprio Deus, para que a gente usasse e administrasse. Assim, nada que Deus criou pode ser rejeitado. Pelo contrário, deve ser aceito e recebido com ações de graças, pois a palavra de Deus, como se diz, pela palavra de Deus e pela oração, todas estas coisas são santificadas. É o que ele diz aqui, afirma no versículo 4, não é? Pois tudo que Deus criou é bom e nada é desprezível se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A dona Zulene e o seu Jerônimo acabam de entrar. Estão atrasados, mas não tem problema, porque, como nós sabemos, pessoal, todos os dias nós temos aqui esse estudo, não é? E todos os dias com um animador diferente. E a palavra de Deus é tão rica que todos os dias o assunto é o mesmo.
aparecem nas redes sociais e tantas outras formas de superstições. Gente que se apega a crendices e se esquece de que somente Deus tem um verdadeiro poder, não é? Pois bom, gente, além disso, Paulo pede que Timóteo exercite a piedade. E exercitar a piedade é um conselho muito, muito bom para nós, muito valioso. Muitas vezes só exercitamos o nosso corpo físico, não é verdade? Quando deveríamos também exercitar a piedade, ou seja, exercitar a caridade. A disciplina na piedade é de grande valor se comparada à disciplina física. Por quê? Ora, o nosso corpo, que deve ser o templo do Espírito Santo, deve de fato ser muito bem cuidado. E devemos dar atenção a ele, ao nosso corpo, buscar nossa saúde com hábitos saudáveis, enquanto estivermos aqui nesta vida. Mas este nosso corpo, nós sabemos, ele morrerá com o tempo. Por isso Paulo diz que seria de pouco proveito qualquer investimento exagerado com este nosso corpo, como se fosse durar aqui para sempre, e a gente sabe que nós somos tão somente pó e cinzas. Já o nosso exercício de piedade é para todo sempre e abrange tanto esta vida presente quanto a vida futura. É o que Paulo afirma aqui a partir do versículo 8. Porque o exercício físico para pouco serve, mas a piedade é útil para tudo, pois traz consigo a promessa da vida presente e futura. De fato, se trabalharmos e lutamos porque colocamos a nossa esperança no Deus vivo, é porque Deus é incrivelmente bom. A oferta da graça de Deus através do seu chamado pelo Evangelho e que nos leva à salvação é estendida a todas as pessoas. Por isso que ele fala, tudo isso é digno de fé e tem toda aceitação. De fato, para isso, trabalhamos e lutamos por termos depositado a esperança no Deus vivente, que é o Salvador de todos. Vamos entender, gente, que o Espírito de Deus em relação aos homens não é a nossa condição física, emocional, social, cultural, econômica, nada disso. Nosso filtro em relação a Deus é a nossa fé. Bom, Timóteo então deveria estabelecer a sua autoridade mediante o exemplo de uma vida piedosa. É isso que Paulo pede e aconselha a Timóteo. Por isso Paulo encorajou Timóteo para que ele estudasse, lendo e ensinando as boas virtudes. Paulo queria então que Timóteo fosse um modelo dos que creem na palavra, dos que creem na conduta, na pureza e na fé. É isso que Paulo também nos convida a fazer. Precisamos ser modelos, não é? Precisamos ser modelos dentro da nossa cristandade, do nosso catolicismo. Não basta seguir nosso caminho de cristãos sozinhos, sermos egoístas, não. Temos que ser modelos, dar o exemplo. No contexto da carta de Paulo, o exemplo de Timóteo, com certeza, iria expor a falsa doutrina e ajudaria na fé daquelas pessoas que estavam começando na igreja, lá em Éfeso. Bem, a gente também tem que observar que sobre Timóteo foram derramadas os dons das graças pela a imposição das mãos dos presbíteros. Assim, ele deveria ser um líder cuidadoso, cheio de zelo
pelas coisas da igreja, como também nós devemos ter zelo pelas coisas da nossa igreja. Por isso, os conselhos e as orientações de Paulo iriam ajudá-lo muito nessa caminhada. Paulo, estava instruindo Timóteo e esperava, confiante, que o seu aproveitamento, o seu progresso fosse visível a todos lá na igreja em Éfeso. Paulo termina dizendo então a Timóteo para que persevere, cuidando, vigiando a doutrina, pois assim ele seria salvo e os que ouvem os seus ensinos também seriam salvos. Estes conselhos de Paulo se tornam reais para que nós também, nesse tempo presente da igreja, sejamos também este exemplo de perseverança. Vamos então perseverar e ficar atentos, sendo modelos e dando um bom exemplo como verdadeiros cristãos. Bom, gente, eu falei alguma coisa aqui sobre o que deu para entender nesta nossa leitura. Se vocês também podem entrar aí nos comentários falando alguma coisa a respeito, porque aí isso a gente enriquece o nosso estudo, tá bom? Dando aqui um alô e um meu boa noite para todos vocês que estão entrando neste momento. Vamos então, pessoal, vivenciar o texto que acabamos de ler e refletir. Vivenciar o texto é aqui na página 27 do roteiro. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Qual a reflexão que fazemos com este versículo do Gênesis em relação ao Timóteo, a leitura que acabamos de ler? Bom, gente, que reflexão poderíamos fazer a respeito da criação divina, a respeito do que Deus havia feito e que com certeza é muito bom, porque tudo que Deus faz é bom e perfeito. A igreja a qual pertencemos, a palavra que nos salva, nos ensina que a criação é o fundamento de todos os desígnios de Deus. A palavra nos ensina que a criação é o começo de tudo, é o início da nossa história. A história de salvação que culmina em Jesus Cristo. A criação, como nós sabemos, é o primeiro passo da aliança de Deus com o povo escolhido, com o seu povo eleito. Devemos então estar cientes de que a criação é o primeiro sinal da salvação de Deus para nós, pois foi Ele, Deus, quem criou todas as coisas. E Deus, ao criar o mundo, deu-nos um grande presente. Às vezes pensamos que somos amados por Deus só porque, ou seja, só quando Ele atende a nossa oração. E não é bem assim, porque Deus nos ama constantemente. A criação dele é uma prova de seu amor por nós. A criação é, na verdade, a expressão do amor de Deus por todos nós. E devemos compreender que o mundo foi criado para a glória do Senhor.
nosso Deus. Sim, a criação foi criada para a glória de quem o criou, o Deus vivo. Toda a criação, então, louva e bendiz o seu Criador. Nós, criaturas, devemos louvar e agradecer a Deus por sermos criaturas dele, do Senhor. Portanto, nós somos chamados a dar glórias a Deus sempre, a todo instante, em todo lugar. Precisamos louvar a Deus constantemente, pois Satanás não chega perto de quem bendiz o Senhor. Se quisermos aprender a louvar com verdadeira devoção e piedade, peçamos à Virgem Maria para nos ensinar. Pois, se não aprendermos a louvar, as pedras louvarão. Aprendamos, então, a agradecer. Deus criou tudo com sabedoria, não foi? Sim, porque Deus é amor. Deus é perfeição. A criação nos mostra um Deus rico em detalhes, pois a beleza de sua criação e o desenvolvimento do ser humano é obra do Senhor. Nós somos a obra-prima do Senhor. Vejamos porque Ele nos criou a sua própria imagem e semelhança. Olha o quanto Deus nos ama. Por tudo isso, tudo o que fazemos precisa ser para a honra e glória do Senhor. Precisamos entender que Deus fez tudo muito belo, tudo muito perfeito. E o que deixa as coisas feias é o pecado. Muitas vezes enxergamos uma criação de Deus feia porque temos na nossa mente o pecado. Observemos também que se a nossa vida está bagunçada, está triste, precisamos nos voltar para Deus, aquele que nos criou. Precisamos colocar os nossos joelhos no chão e rezar. Vamos descruzar os nossos braços e decidir organizar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, a nossa casa. E aproveitar a criação de Deus, pois tudo o que Deus fez é realmente muito bom e muito salutar. Bom, vamos então aqui passar para o item B. Ainda temos algumas superstições que precisamos nos livrar? Sim, eu tenho. E com certeza muitos de nós temos. E este item B trata-se de uma reflexão quase que pessoal. Então, eu gostaria que vocês, cada um de nós, pudesse refletir no seu íntimo sobre isso. Se tem uma superstição, que a graça de Deus venha sobre mim e me livre. Peçamos a graça de Deus para nos livrar de toda crendice, de toda superstição. Vamos pedir. Qualquer que seja, por menor que seja, a crendice, a superstição, isso desagrada a Deus, pois nos basta o seu amor, não é? Vamos fazer então, pedir então a Ele esta graça. Eita, Ana, caiu a net. Mas já chegou, né? Tanto é que você entrou aí. Beleza. O meu abraço especial a todos os integrantes do Círculo Santa Filomena.
como também, claro, não pode deixar de ser, a todos os integrantes de todos os círculos bíblicos de nossa paróquia. Sejam todos bem-vindos nesse estudo que temos diariamente aqui por essa plataforma do Instagram. Bom, gente, no item C, dando continuidade, quase sempre achamos que os outros fazem muitas coisas erradas. Vamos fazer uma pequena reflexão do versículo 16. Vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo isso, fazendo assim, você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Eita, pessoal, vamos lá fazer essa pequena reflexão aí, do versículo 16. Vigie sobre si mesmo. Vigiar sobre si mesmo e sobre a doutrina. Bom, a Sagrada Escritura traz diversas passagens que nos alertam de como precisamos estar atentos. Particularmente aqui eu me lembro de uma passagem e que me chama muita atenção em relação à nossa vigília, em relação a estarmos atentos. Quando Jesus, após a última ceia, se dirige, ele termina de instituir então a Sagrada Eucaristia e se dirige com seus apóstolos ao jardim lá das Oliveiras, ao Getsemaní, um negócio assim. Getsemaní é o nome grego, né? Pois bom, então lá ele deixa os seus apóstolos e se afasta um pouco para orar. É quando ele pede que Deus, se possível, afaste aquele cálice dele, mas que se faça a vontade de Deus e não a dele, que se faça a vontade do Pai. Ele clama: Abba, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E ele, então, derramou lágrimas, aliás, suor de sangue. Tanto é a sua angústia. E ao retornar junto de seus apóstolos, ele os encontra dormindo. Então, ele diz: estáis dormindo? E aquela citação: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E este ensinamento de Jesus, temos que ter sempre ele em nossa mente, em nosso coração. Vigiar e orar, ficar sempre atentos, para que a tentação não nos pegue desprevenido. Temos que então que ser vigilantes para poder assim praticar a vontade de Deus. A perseverança nessas coisas das quais Paulo nos fala é o segredo, não é? Praticar a fé nas boas virtudes, as virtudes que nos ensinam a verdadeira doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo assim você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. O que podemos extrair aqui deste finalzinho? Gente, nós sabemos que ninguém pode salvar-se a si mesmo. E não podemos pensar que aqui no texto Paulo está dizendo a Timóteo que poderia salvar-se
a si mesmo e ainda salvar os seus ouvintes. Porque se isso acontecesse, faria de Timóteo um salvador de si mesmo e de quem o estivesse escutando. Vamos recordar, naquela ocasião, quando Paulo estava na prisão e o carcereiro lhe pergunta o que poderia ele fazer para ser salvo. E o que o Paulo lhe responde? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. E como poderemos então interpretar essa passagem quando ele diz que Timóteo pode salvar a si e aqueles seus ouvintes? Bem, nós podemos considerar que Paulo estava aconselhando Timóteo a preservar-se de ser enganado pelos falsos mestres, dos quais Paulo fala no início de sua carta. Ele poderia ser salvo das falsas doutrinas, ser salvo das crendices, das quais Paulo menciona, ser salvo das superstições. Como nós também devemos ter cuidado com a doutrina de Cristo para nos mantermos longe do engano e do erro, ficar salvo e manter a salvo também aquelas pessoas que nos escutam. Vamos lembrar que somos salvos segundo a graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos, dos séculos, e não segundo as nossas obras ou méritos pessoais, mas tudo pela graça de Deus, conforme a nossa fé, que é o que o Paulo sempre nos diz. Então, Paulo precisava estar diligente, Paulo precisava estar atento para ser salvo das crendices, das falsas doutrinas, salvo à distância daqueles falsos mestres. É o amor de Deus que nos salva, é a graça, a sua misericórdia que nos salva, que nos chama a uma santa vocação. E terminamos aqui, vivenciar o texto, e quero agradecer a todos vocês que pacientemente, gentilmente me escutaram, fizeram esta caridade, e já estão exercitando a piedade. Isso é muito bom. Já estão exercitando, só em me ouvir aqui, a caridade, não é, gente? Pois bom, ao encerrar o nosso encontro de hoje, vamos rezar pela santificação da Igreja de Cristo na Terra. Vamos rezar por todos os doentes e enfermos. Vamos rezar pela paz entre os homens. Vamos rezar por todas as autoridades constituídas. Rezemos então pelas famílias, as nossas famílias. Nunca esqueçamos de rezar também pelas almas do purgatório e pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Todos juntos, unindo as nossas vozes, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim da terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E façamos juntos a nossa oração final. Ó Jesus, divino mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio ao Senhor e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo
eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico, e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Mais uma vez agradeço a paciência de todos vocês, lembrando que amanhã nós vamos ter aqui, por essa forma, a partir das 19 horas, a Egídia. Às segundas-feiras nós temos o Dionísio Luciano, ele que brilhantemente faz esse estudo, fazendo assim um apanhado geral das cartas de São Paulo, muito bom. Às terças-feiras nós temos o excelentíssimo Cleiton, é um cara também fora de série. Às quartas-feiras estamos juntos aqui. Eu espero sinceramente que vocês estejam, digamos assim, gostando, mas se não gostar, vocês têm a segunda, terça, pula a quarta, tem a sexta. Mas, para mim, é muito bom estar com vocês às quartas-feiras aqui. Excelente. Então, a todos vocês, o meu muito boa noite. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe. Santa Filomena, rogais por nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Estivemos juntos, sempre vamos continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de mais nada, me desculpem, eu quero lembrar que amanhã é quinta-feira. Amanhã nós vamos ter a Ana e o Lineu. Somente na sexta-feira que teremos a Egídia. Ok, pessoal? Amanhã nós temos este excelente casal, Ana e Lineu, que vão dar aquele show aqui em relação a explicações a nossos estudos aqui diários, tá bom? Valeu, gente! Muito bom!